E ontem a gente contou que o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça é Thiago Amaral, do PSD. O deputado superou as expectativas e assumiu a cadeira que, em um acordo prévio, teria sido garantida ao deputado Luiz Cláudio Romanelli, também do PSD. E hoje pela manhã o deputado Thiago Amaral esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan News e concedeu a primeira entrevista após ser confirmado como presidente da CCJ. Thiago comentou sobre o excesso de leis, sobre a chegada de uma nova geração na política e sobre também a expectativa de ser prefeito de Londrina em 24. Questionado sobre o impacto de ser um político sem tanta experiência na presidência da principal comissão da Assembleia, Thiago Amaral reforçou que é preciso dar espaço para novas vozes na política e também na sociedade. O principal impacto é a abertura da CCJ para um processo de qualificação do processo legislativo. Eu sou um defensor disso. Entendo que as leis regulam a vida das pessoas, regulam a nossa vida. Então não podemos, o parlamentar, achar que está certo a gente ser comparado o processo legislativo com a forma que a gente faz salsicha, né? E isso é bastante famosa, essa frase. Então eu quero justamente mudar isso. Eu tenho trabalhado ao longo do tempo nesse sentido. E eu acho que esse é um dos principais pontos, aproximar as pessoas justamente desse processo que é tão fundamental e que mexe na vida de todo mundo. Para aquele negócio de, depois que a lei está pronta, aí a gente começa a ver empresas falindo, empresas quebrando, transformando determinado setor em inviável em função de uma mudança que foi feita apenas para atender um certo público que solicitou, não é? Ou quando ela simplesmente nem sequer entra em aplicação, ela não tem nenhum tipo de viabilidade. Então acho que esse é o grande ponto aí que nós vamos transformar e, é claro, trazer um pouquinho esse ar novo, né, essa forma nova de pensar a política para dentro justamente da principal comissão. O deputado também reforçou que é preciso parar de criar leis desnecessárias, porque é nessas brechas que os privilégios e vantagens acabam sendo criados. A primeira comissão de revisão legislativa do Brasil foi autoria minha, aqui na Assembleia, em 2015. E nós apresentamos a proposta de anulação, né, de revogação de mais de 4 mil leis. Então é justamente esse o ponto, não é? Nós não precisamos de mais leis. Eu desafio qualquer pessoa a me dizer qual é o tema que não está legislado hoje no Brasil. Claro que hoje, com a inovação sendo muito rápida, é claro que eventualmente nós podemos ter algum tipo de profissão nova que requeira um pouco mais de atenção. Mas de uma forma geral, nós não precisamos de mais leis. E o excesso de leis é, na verdade, o grande responsável por criar as brechas que acabam permitindo que as pessoas levem vantagem sobre os outros, e aí, é claro, a gente sabe o que acontece, que é esse estado de corrupção. Nenhum país que não seja corrupto, como é, infelizmente, o nosso, tem a quantidade de leis que a gente tem aqui. Se a gente acabar com isso, se a gente reduzir isso, simplificar a forma justamente de legislar e as regras que as pessoas estão sujeitas, é claro que é muito mais fácil de você fiscalizar. O excesso de leis não te permite fiscalização. Então eu quero muito que a nossa Assembleia consiga enxergar que não é isso que nós precisamos mais, de um excesso de leis, mas sim de leis com qualidade, que facilitem a vida das pessoas, normatizem e regulem a vida das pessoas, mas apenas naquilo que de fato precisa ser regulado. Bom, Thiago Amaral também falou sobre o racha no PSD. Ele reforçou que, independente do tempo de casa ou da votação, todos os deputados são iguais e devem disputar de forma democrática os mesmos espaços. Todo o processo, ele não pode ser cerceado a alguém, não é? Ele realmente, o que nós temos que ter como foco lá na Assembleia é que todo mundo que chegou lá, chegou porque foi votado, foi eleito com as mesmas regras. Então você imaginar que um tem menos direito do que o outro, que um tem menos possibilidade do que o outro, tá errado, né? Tá errado. Então assim, nós temos que, de fato, dar a vitória ou valorizar aqueles que têm a capacidade de articulação. Porque o processo legislativo também, ele não é a arte do individualismo. Eu gosto de deixar isso bem claro. Ninguém aqui me viu reclamar durante esse processo de qualquer tipo de força que tenha sido utilizada contra mim nesse processo. Força que eu falo normal, articulação, que os gigantes, sempre têm, é claro, as suas pressões. Eu não reclamei disso e nunca vou reclamar. Porque eu entrei aqui justamente para participar do jogo, né, com todas as suas dificuldades. Então eu não vou ficar reclamando de ninguém. Eu entrei para jogar o jogo com muita correção, com muita lealdade no meu processo, mas é claro, sem também deixar ser atropelado. É isso que nós fizemos, né? Thiago Amaral também defendeu que a nova geração ocupe grandes espaços na política, seja liderando comissões ou fazendo a mediação entre o posicionamento dos mais velhos com os mais novos. É a nossa geração
que está chegando realmente aos postos principais. Olhe os executivos das empresas, cada vez mais novos, né? Essa geração realmente, a geração ali dos 40, 30, 40, quase 50 ali, essa é a geração que realmente chegou para ser o líder do processo. Por quê? Porque ela consegue conversar tanto com o pessoal já mais velho, como também com essa nova geração que está chegando. É um confronto que apenas esses que estão nesse meio do caminho, poderia dizer assim, têm essa capacidade de visão. Então realmente chegou a hora. Isso é perceptível, isso está pulsante, né? Isso está chamando a gente. E não tem jeito. Ou, com todo respeito, mas ou abrem espaço ou nós vamos ter que abrir. A verdade é essa. Bom, o deputado também comentou sobre as expectativas para a criação, né, de uma, na verdade, para a sucessão do prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, e também do governador Ratinho Júnior. Qualquer cidadão londrinense teria muito orgulho de chegar a ser prefeito da sua cidade. Eu, com toda certeza, teria muito orgulho disso. Mas não dá para dizer que esse processo da CCJ, ele está ligado. É claro, a presidência da CCJ dá muita visibilidade, aumenta a sua capacidade de articulação, aumenta a sua capacidade de formação de um grupo, porque as pessoas precisam de fato olhar para algumas referências para poder caminhar junto, não é? Alguém tem que puxar uma frente. Então é claro que isso dá sim muita visibilidade. Isso eu acho que abre espaço para todos os projetos, né? Projetos de nível estadual, projetos dessa magnitude e importância, como também a Prefeitura de Londrina, que realmente é um dos grandes momentos assim que eu posso observar na minha caminhada, mas não posso dizer simplesmente que uma coisa está ligada na outra. Deputado, você enrolou, não respondeu. Você vai disputar a Prefeitura de Londrina ou não? É possível sim. Eu tenho observado, é claro, muito o cenário estadual. A gente tem uma sucessão aí também do próprio governador Ratinho, né, que está totalmente em aberto hoje, e temos a sucessão na Prefeitura de Londrina, né? Então é claro, eu tenho observado esses dois processos. Como um político que é apaixonado pelo estado, pela nossa cidade, é claro que a gente está atento a isso. Não é uma definição ainda, até porque ainda tem um tempo, tem que construir, mas sem dúvida nenhuma as duas paixões me divertem. Com a confirmação de Thiago Amaral à frente da CCJ, Luiz Cláudio Romanelli fica agora com a Comissão do Orçamento e Finanças, além de ser o novo líder da bancada do PSD, a maior da Assembleia. O Romanelli também não ficou na chuva. A Comissão de Orçamento e Finanças é muito importante. Vamos colocar aí numa escala, a segunda talvez da casa. Ela define o orçamento do Estado. Todo o dinheiro do Estado, como será gasto, passa direta ou indiretamente pela discussão desta comissão, e também lidera o PSD, que tem 16 deputados, é a maior bancada da casa, a bancada do partido do governador. Então, no fim das contas, todo mundo saiu com um naco ali do poder, mas sem dúvida nenhuma é histórico que um político jovem, Thiago Amaral, tem 36 anos, ocupe uma cadeira tão importante como a Comissão de Constituição e Justiça, e depois de uma disputa que foi muito incisiva nos bastidores, foi grande, né? Reuniões aí até de madrugada, o fim de semana inteiro, e reviravoltas e troca de votos, enfim, e no final deu o Thiago Amaral na CCJ e o Romanelli ficou com a Comissão de Orçamento e Finanças. Pessoal falando aqui, até que enfim um nome novo para acabar com a lista de prefeitos lulistas que estão há mais de 20 anos dominando Londrina. Londrina tem uma política muito bairrista também, né, Mike? Sim. Historicamente, desde a época da família Richa, depois os Bellinatis e assim sucessivamente, é tradicional, pelo menos faz parte da tradição da cidade, esse bairrismo político, né? E é uma cidade de esquerda, veja, o núcleo petista dos governos Lula no início era de Londrina. Vamos lembrar aqui, Marcelo Lopes, né? Tinha lá também Paulo Bernardo, a própria Gleisi Hoffmann, que apesar de ser curitibana, começou a vida política em Londrina, e outros nomes importantes. Londrina foi uma das primeiras cidades do sul do Brasil a eleger um prefeito do PT, Nelson Micheletti. Então, a Londrina tem esse histórico com a esquerda que é muito grande, né? Depois acabou até elegendo alguns conservadores no meio do caminho, mas o PT é muito forte lá, é um dos berços do PT aqui no estado, inclusive, né? O Gilberto Carvalho também, que é de Maringá, mas ficou muito tempo em Londrina, também foi durante muito tempo ali um dos cérebros do Lula nos primeiros governos. Então, Londrina que tenha esse viés, sim, e que discute muito essa questão da esquerda, e a cidade que
vai ter um futuro interessante. Vamos ver como é que vai ser essa discussão da Prefeitura de Londrina, porque o Marcelo Bellinati já está reeleito, então ele não vai sair candidato. Olhando o cenário, a gente não vê o Bellinati criando alguém para ser prefeito, sabe aquele negócio? Vou pegar aqui na sua mão, você vai ser meu sucessor. Ele não fez isso, pelo menos não fez até agora. Então é campo aberto. Mas há outros players lá, como o Felipe Barros, por exemplo, foi o deputado federal mais votado da direita no Paraná e é lá de Londrina, fez muito voto em Londrina, né? O Thiago Amaral também se coloca como um player importante. Pode ter inclusive uma junção dos dois, não sei, eles conversam. Vamos acompanhar para ver o que vai se dar. Essa eleição municipal, essas eleições municipais, escolas, serão bem interessantes, não só em Londrina, mas também em Maringá. Ulisses Maia também já é reeleito e não está fazendo ali questão de deixar um sucessor, pelo menos é o que parece, né? Então, disputa aberta. Curitiba, Rafael Greca também já é reeleito. Aí tem já um sucessor com cara e nome, que é o Eduardo Pimentel aqui, que é o atual vice-prefeito. Mas vamos ver como é que isso vai se dar. Tem outros players se movimentando. Tem o pessoal aí do lavajatismo, o doutor Dallagnol aparece com força, inclusive em sondagens que foram divulgadas aí no começo desse mês, né, em terras de partido, ele aparece muito bem colocado. Também Cascavel, também, o Paranhos já é reeleito, disputa aberta. Então essas eleições podem ter esse quê de renovação que nós temos na Assembleia. Vamos ver o que o eleitor vai fazer. Análise política é isso, né, escola? Você faz aqui um exercício de futurologia, mas é o eleitor na urna, no quentinho da urna, no escurinho da urna, é que decide de verdade. A gente falando de idade aqui, só fazendo uma comparação, por exemplo, Thiago Amaral ali falando de novidade, de ser novato, por exemplo, o governador Ratinho Júnior assumiu o Paraná no primeiro mandato com 36 anos, que é a idade do deputado Thiago Amaral. Hoje aqui, Ratinho Júnior, que hoje tem 41 anos. Mas, Mike, falando de